Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa transmissão. Compartilhar com vocês uma meditação que veio ao meu coração, lendo ali o texto de São João, capítulo 6, um diálogo ali de Jesus, discípulos, após ter pregado ali mais um sermão muito longo, em que chegou aquela etapa do ministério de Jesus em que as coisas se estreitaram, se apertaram, de tal maneira que até a sua própria igreja achou duro aquela pregação, achou difícil de ouvir aquelas palavras. E já faz muito tempo que nós temos chegado nessa etapa, e nós temos percebido que Deus tem nos conduzido a esse momento, ou você é cristão ou você não é. A gente sempre aprendeu, né? Sempre três grupos de pessoas: incrédulo, manufaturado, o genuíno. Só que, como nós sabemos que estamos nesse momento de colheita, temos ouvido falar já há bastante tempo sobre isso, temos percebido, com todos os sinais, com todos os acontecimentos que têm sobrevindo na Terra, nós olhamos para as Escrituras, Paulo falando que a Terra está gemendo com dores de parto, e nós temos visto isso, acontece terremotos, como aconteceu aí na Turquia, Síria, e aquela multidão de mortes. Todo esse caos que todos os sistemas, todas as áreas está vivendo, já denota para nós esse momento que estamos vivendo. Aí olhamos para Israel, que é esse relógio de Deus, como o cronômetro está cada vez mais próximo desse momento final. Então, tudo isso também nos apresenta fatos discutíveis dessa etapa que chegamos no ministério da palavra de Deus. E mais ainda, além de todos esses sinais e acontecimentos que nós vemos internamente no mundo secular, na Terra, nós observamos nas igrejas, como na igreja de Jesus isso aconteceu, um culto só, 70 obreiros foi embora. Nós temos visto isso acontecendo também. Nós temos pessoas hoje que elas ah, faltam, muitas vezes, presencialmente mesmo, literalmente, deixam de ir a um culto para não ouvir verdades bíblicas, escriturísticas e da mensagem. Então, está acontecendo o que aconteceu lá com Jesus. As pessoas estão abandonando esse barco. Às vezes não fazem isso literalmente, mas a fé está desvanecendo. Está duro demais, está pesado demais para carregar esse fardo. Agora, aqui trazendo uma pequena meditação, conversando com vocês baseado nesse texto, Pedro sempre teve ali a, a iniciativa, levantou a voz depois desta pequena murmuração ali da igreja, desse choque de realidade da igreja. Pedro levantou a voz e disse: Para onde? Para quem? Para quem iremos nós? Só tu, em palavras de vida eterna. Então eu creio que esse é o sentimento de cada eleito, cada filho de Deus, cada verdadeiro cristão. Possa rachar onde rachar, possa doer onde doer, o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus está com esse. Para onde? Para quem? Para quem iremos nós? Não é para uma igreja que seja mais flexível, para um ministério que seja mais flexível, que possa se adequar à maneira que eu quero viver. E hoje tem essa facilidade. A pessoa pode congregar, como no mundo religioso, um lugar onde se adequa ao tipo de vida que ela quer ter. As pessoas, como eu tenho comentado com alguns irmãos, elas têm pegado a palavra de Deus e feito como uma costureira, um tecelão, cortado ela à sua medida. As pessoas não estão procurando se adequar às medidas da palavra. Elas estão pegando a palavra, recortando ela e colocando ela às suas medidas, da maneira que elas desejam. Agora, diante de todo esse caos, diante de toda essa confusão, de tudo isso que tem acontecido, para quem iremos? Não se encontra uma igreja confiável, verdadeira, não se encontra um pastor confiável, verdadeiro, fiel à palavra. Claro, se encontra uma pequena minoria. Então, as pessoas estão nessa mesma situação. Para quem iremos?
para a placa fulana de tal, muitas pessoas estão acreditando que é aquela placa que vai lhe salvar, que é aquele ministério que vai lhe garantir vida eterna, que vai lhe salvar. E nós vamos ver que não é numa placa, que não é num ministério que nós vamos encontrar paz, segurança, palavras de vida eterna, somente em Jesus Cristo. E o profeta pregou uma mensagem baseada nesse texto, então, usando, né, esse tema que foi ali a afirmação de Pedro, e ele dizendo sobre este assunto, ele listou ali 7 razões pelas quais devemos vir a Jesus. Então eu extraí essas razões que o profeta lista ali na mensagem, vou aqui conversar com vocês sobre isso. Vocês vão acompanhando comigo aí na tela. Nós vamos ler aqui a escritura, mas já visualize aqui 7 razões pelas quais devemos vir a Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é a luz, Jesus é a única fundação segura, Jesus é a única felicidade e paz, Jesus é a única realização permanente e Jesus é o único com poder de transladação. Então, ao longo aí da leitura, vou fazendo aqui os comentários. Mas João capítulo 6, que é o texto então que foi extraído na meditação, essa mensagem que o profeta trouxe, que eu vou usar aqui vários parágrafos dela, eu peguei aqui a partir do versículo 60, é um capítulo bem grande, estou com a Bíblia aberta ali também, online, para a gente voltar ali, pegar o contexto, ver alguma coisa que o profeta cita ali, para nós irmos juntos aqui nesta meditação. Veja ali a partir do verso 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro. Quem o pode ouvir? Preste atenção nestas palavras. Se não chegamos nesse momento em que o discurso de Jesus chegou a um estreitamento, a uma realidade, em que a sua própria igreja sentiu esse peso, quem pode ouvir essas coisas? Porque realmente, quando chega nessa parte, não é mais para a multidão, não é mais para todo mundo. Chega no momento que é somente para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas é só quem tem ouvidos para ouvir essa palavra. Porque o restante é duro demais. O restante, que é incrédulo ou manufaturado, é duro demais ouvir essas coisas. Então veja bem, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse-lhes: isto vos ofende? Que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Então o que tem acontecido? As pessoas têm vivido apenas nessa atmosfera carnal, têm ficado apenas nessas dimensões naturais, e quando chega esse discurso, quando chega essa parte da mensagem que é espírito e vida, que é para trazer transformação de vida, de corpos, arrebatamento, aí elas não suportam, porque são carnais. Lembra aqui dos estudos que fizemos sobre a igreja de Coríntios? Tanto que Paulo exortou eles, corrigiu eles, olha, já era para vocês ser mestres, já era para vocês estar alimentando de coisas sólidas. Que coisas sólidas é essa? Essa parte da mensagem que para as pessoas carnais é um duro discurso. Não podem suportar. Aí Jesus falando aí no versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Então, quando chega a parte da pessoa receber o Espírito, que é o que vivifica essa palavra que ela diz crer, elas rejeitam. Como o profeta mostra em tantas mensagens, as pessoas têm a facilidade de receber Espírito uns dos outros,
recebe o espírito da igreja, recebe o espírito do pastor, o espírito um dos outros, e não recebe esse Espírito Santo que vivifica essa palavra. E viver esse evangelho na carne, irmãos, não tem como. Pesado mesmo, é um discurso duro, como aquela igreja afirmou para Jesus, só que veja que ali eles apenas ainda andavam com Jesus. Eles ainda não tinham recebido aquele Espírito Santo na alma deles, aquele poder vivificador para vivificar aquelas palavras e produzir vida neles. Eles andavam com Jesus. Jesus estava com eles, mas ainda não estava neles, dentro deles, através do Espírito Santo. Então veja, faz sentido quando o profeta disse tantas vezes: ah, se 500 aqui forem no arrebatamento, 500 nos dias dele lá, mas se 500 diante da população mundial, aproximadamente 4 bilhões na época, na década de 60, por aí, 500. Ele pregou 1 em 1 milhão, fazendo lá o paralelo. Enoque foi arrebatado, aí você tinha Noé, mais as 7 almas, né, contando com ele, 8 almas que foram salvas ali na arca, fazendo todo aquele paralelo, toda aquela tipologia bíblica. Então veja, quando chega nessa parte do Filho do Homem colocar semente nas pessoas, fazer com que elas produzam essa mesma espécie que Jesus produziu, que a palavra produziu, porque no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra era Deus, estava com Deus, e a palavra era Deus, não um. Mas depois essa palavra se fez carne e habitou entre nós. O mesmo processo acontece com a noiva, com cada eleito. Essa palavra se faz carne na vida de cada eleito. Agora, através do batismo do Espírito Santo, através desse Espírito que vivifica. Só que a maioria das pessoas não quer isso. O que as pessoas querem? As pessoas querem um evangelho social. As pessoas querem um evangelho que vai encher a barriga delas, que vai dar emprego, que vai curar as enfermidades. E vão contemplar apenas as primeiras 2 etapas do ministério de Jesus. Mas a terceira etapa, trovões, pé de rapto, selos, isso não querem. Quando chega na parte que Jesus fala, não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo, aí são poucos. Mas vamos lá, continuar a leitura aqui. Então Jesus vai dizendo, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. Jesus sabia. Jesus estava pregando ali e sabia quem que ia crer, quem que não ia crer, quem que ia trair, igual Judas traiu. Pedro também teve aquela situação de negar Jesus. Ele sabia disso tudo. Verso 66. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Ai, irmãos. Esqueci de destacar aqui essa parte, verso 66, mas preste atenção aqui. Verso 66. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. E hoje não é diferente. Hoje também não é diferente. Então, por isso, eu não vou ficar triste, abalado, cabisbaixo, se eu ficar sozinho, só eu e a palavra. Porque é assim que acontece. Quando chega nessa parte, irmão, fica você e a palavra. Porque é uma escolha, é uma decisão. Ou você caminha para agradar as pessoas, e como eu disse, recorta aqui, recorta ali, tira uma parte, tira outra, para a palavra ficar agradável aos ouvidos, para se adaptar ao que as pessoas querem ouvir, ao tipo de vida que elas querem ter.
Ou você não nega um tio, nem um jota, nem nada, nem acrescenta e nem tira, e fica sozinho, só você e Deus. Aconteceu com Elias, aconteceu com todo mundo. Chega nos nossos dias, nessa última era, finalzinho de tudo, não seria diferente. O profeta, quando foi para essa terceira etapa, o que aconteceu na vida do profeta? O que aconteceu no ministério do profeta? Foi lá para o deserto do Arizona. Aquelas campanhas lotadas, aquele tanto de ministro em volta. Então veja bem, chegou nessa parte, aí só aqueles que creram. Por isso eu afirmei aqui anteriormente que nós chegamos no momento, irmãos, que o incrédulo já se declarou incrédulo. Né? Já desde o início ele já se manifesta ali como incrédulo. Manufaturado, que foi ali todo aquele tempo. Chegou esse momento também, irmão, a coisa está tão tardia, que é o que fala a Bíblia. Quem é sujo, suja mais ainda. Quem é limpo, limpa mais ainda. Quem crê, está crendo de uma vez por todas, se apegando com todas as suas forças na palavra. E aquele que estava em cima do muro, ora agradava a Deus, ora agradava as pessoas, ora agradava a igreja, o sistema. Também foi declarado. Aí nós vemos aqui qual foi a ação de Jesus em relação às pessoas o deixando por causa da palavra. Olha que interessante. Mas hoje as pessoas, se tivessem nos dias de Jesus, porque lá a igreja achou que foi duro também ouvir aquele sermão. Hoje também as pessoas estão achando a mesma coisa. Mas veja o que Jesus falou. Então disse Jesus aos 12. Ali já tinha rachado fora os 70, já tinha ido uma multidão. Aí ficou os 12. A minoriazinha ali. Ao tanto que a igrejinha de Jesus diminuiu. E agora, pastores? E agora, ministros? Vamos confiar em Deus, que é Deus que vai nos sustentar? Ou vamos ficar presos? No medo, na dúvida? De pregar esse evangelho como ele deve ser pregado e perder número, perder quantidade. Vamos ficar com medo de perder gente e diminuir as entradas financeiras, os recursos? Mas o profeta lista ali 7 razões para nós irmos a Jesus Cristo. Ele que nos sustenta. Eu não confio, não é no meu emprego, eu não confio, não é no governo, não é nisso ou naquilo, é em Jesus Cristo. Se ele te colocou para fazer um trabalho, ele vai te sustentar. Se ele te colocou nessa posição, ele vai te sustentar. Agora, se não foi ele que te colocou, aí ele não tem compromisso contigo. Claro. Então, o que Jesus disse? Olha, aquele Jesus amoroso, maravilhoso, o que ele disse? Quereis vós também ir embora? Jesus mandou a real, irmão. Quereis vós também ir embora? Então, veja a que ponto chegou. Chegou o momento que Jesus deu abertura para eles, gente. Quem quer me servir, serve. Quem não quer, vai embora. Vai aproveitar sua vida, vai fazer o que você sente no coração. Porque passou aquela fase de ficar em cima do muro, de ficar, ora agrada a Deus, ora agrada o mundo. Passou essa fase. O que Jesus deixou claro aqui? Olha, se vocês estão achando que vão ficar comigo e vai ser só multiplicação de pão, cura, milagre, essas coisas, pode ir embora. E agora o caldo engrossou, é daqui para lá. E agora o foco é restauração, é transformação de vida.
É mudança de entendimento, renovação. É batismo com fogo, batismo com o Espírito Santo, é tirar a sujeira, fazer uma limpeza geral. O que está acontecendo com a Terra, irmãos? A Terra já está jogando tudo para fora já. Deus está fazendo isso com todos os sistemas. Que a Bíblia diz, todos os sistemas serão abalados. Aí, verso 68. Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Veja, irmão, a semente eleita. Veja aqui o Filho de Deus. Ah, mas o chicote está comendo, mas a coisa apertou, estreitou. Mas é o Filho de Deus. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna? Tem um fundo clamando nele por vida eterna. Tem uma semente nessa alma que clama por vida eterna. E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que afirmação maravilhosa. Que revelação. Sabia onde estava firmado. Então, nessa altura do campeonato, irmão, o eleito sabe onde ele está firmado. Ele sabe quem ele é. O profeta diz, o dia que a noiva souber quem ela é. Chegamos nesse momento. Olhamos aí para o mundo, as pessoas não estão tendo aí suas identificações, religiões, em geral, todo mundo se identificando, se declarando aí. Chegou o momento da noiva também. Saber, estar certo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, não escolhi os 12 de vós? E um de vós é um diabo. Ele falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este deveria traí-lo, sendo um dos 12. Então, Judas ainda foi até aqui. Daqui para frente a gente já vê que Judas também não passa, né? Que ali, como eu estou dizendo, a palavra veio de uma maneira forte, tremenda, revelando, manifestando o que tinha dentro de cada um. Então, em Pedro, nos eleitos ali manifestou a semente eleita que clamava por vida eterna, que reconhecia que Jesus era o Cristo, e Judas manifestou ali, como sabemos, o filho da perdição. Então, irmãos, baseado nesse texto, nós vamos seguir aqui uma meditação. Eu creio que Deus vai nos conceder aqui um momento, como eu creio que já está nos concedendo. Hoje, mais um formato um pouco mais longo, mas eu creio que vai ser de ajuda para nós, né? Então vamos aqui uma breve oração. Precioso Deus eterno Pai, como disse Pedro, só Tu tens palavras de vida eterna. Para onde iremos? Para quem iremos? Somente o Senhor Jesus, Pai. Que possamos estar ancorados nessa fé. Que possamos estar, ó Deus, ancorados na Tua palavra. Que ela possa estar sendo vivificada em nossos corações. Abençoa cada um dos meus irmãos. Abençoa cada família, cada ouvinte. E a minha voz que esse vídeo alcançar, Pai. Possam ser abençoados, possa ser alcançado cada uma de suas necessidades. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos voltar ali para o texto. Trazendo aqui, então, a mensagem que o profeta pregou baseado nesse texto, nessa afirmação de Pedro. Eu vou trazer aqui só essa mensagem, mas é o profeta lista, né? Aqueles tópicos que eu coloquei ali no início. Então, vamos iniciar aqui a leitura. A partir do parágrafo 23, não está ali numa sequência, você pode pegar essa mensagem e ler ela na íntegra. Vocês sabem, as pessoas hoje são bastante como eram naquele dia. Então, ele já começa mostrando que nós temos o mesmo quadro dos dias de Jesus. Uma repetição, irmãos. Os espíritos são os mesmos, só muda as pessoas, mas é a repetição o tempo todo. Então a gente vai lá atrás, vê o que aconteceu lá e entende o que está acontecendo aqui. As pessoas caminham sem saber para onde estão indo e parecem não se importar. Simplesmente a vontade para irem
aonde quer que queiram, como pessoas que vivem em busca do prazer. É mais ou menos como era quando ele deixou Deus no Jardim do Éden, foi deixado para tomar suas próprias decisões. Aí o profeta citando a queda do homem, quando ele deixou ali a palavra de Deus para viver ali os prazeres desta vida natural, tomar suas próprias decisões. Ele pura e simplesmente deixa Deus fora do quadro e vai para onde quer que deseje, como que louco por prazer. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Basicamente, irmãos, as decisões das pessoas hoje, elas estão obstinadas por prazer. Então, quando chega nessa etapa do ministério da palavra, Jesus Cristo, que é completamente ao contrário disso, de uma vida de prazer, então essas pessoas não vão suportar de maneira nenhuma. Chega nesse momento a palavra chamando para viver no Espírito, para anular essas obras da carne, para submeter esses desejos carnais à vontade de Deus, à palavra de Deus, e as pessoas buscando por prazer, então vai totalmente em contradição ao que é o Evangelho. Mas Pedro, naquele dia, pôde responder como muitos de nós esta noite. Ele tinha encontrado algo diferente. Ele tinha encontrado Jesus. E ele sabia que ali estava algo mais do que apenas vaguear. Então, aqui está um detalhe importante. Ele descobriu algo além desses prazeres momentâneos aqui. Ele descobriu algo maior do que isso. Qualquer um que alguma vez se encontre com Jesus nunca mais quer vaguear. Algo lhe acontece quando ele se encontra com Jesus. Ele nunca mais é o mesmo. E este Pedro tinha se encontrado com Jesus. E ele tinha encontrado algo em Jesus que era diferente de qualquer outro. E nós percebemos que a maioria das pessoas vieram para essa mensagem, para esse evangelho, e para elas isso aqui é mais uma denominação, é mais uma loja, é mais uma igreja, como foi nas denominações que frequentou. Eles não encontraram isso aqui que Pedro encontrou em Jesus. E quantos rabinos tinha lá nos dias dos discípulos? Tanto que aqueles discípulos lá que abandonaram Jesus foram ser discipulados por outros rabinos. Então tinha que encontrar algo de diferente em Jesus para que eles não abandonassem Jesus e fossem seguir outro. Então hoje, diante de tanta proposta de prazer, de vida fácil, isso e aquilo, a pessoa tem que encontrar algo nessa palavra que seja maior do que tudo isso. Aí o profeta está dizendo, algo lhe acontece quando ele se encontra com Jesus. Tá, e muitas pessoas não tiveram esse encontro com Jesus. Ele nunca mais é o mesmo. E este Pedro tinha encontrado com ele. Ele tinha encontrado algo em Jesus que era diferente de qualquer outro. Nunca houve um homem como Jesus. Ele tinha encontrado esta grande coisa nele, que o fez fazer esta pergunta: Senhor, para quem iríamos nós? E Jesus disse: agora, se quereis ir com os outros 70, estáis livres. Simplesmente seguir em frente e ir. Jesus nunca obrigou eles, irmãos. Jesus nunca obrigou nenhum de nós a estar neste caminho, a estar servindo a Ele. Ele te chama. Você vem se você quiser. Então, Ele deu essa liberdade. Ele deu esse livre-arbítrio. Os outros foram embora, ele ainda virou para os que ficou e falou: não quereis também ir embora? Você percebe, irmãos, que Jesus estava focado em quem queria. Quem não quer, irmão, vai viver a sua vida. Vai aproveitar. O tempo está acabando. Vai fazer então alguma coisa que realmente faça sentido para você. E para você a vida vai ser só isso aqui. Não percebe que Jesus chega nesse ponto que ele não perdeu mais tempo com quem não queria? E ele ainda disse acerca de Judas, claro que ele não citou ali o nome de Judas, mas ele se referiu ainda, olha, um de vós ainda cair. Jesus deixou claro.
Aí eu fico pensando, será que esses crentes mimimi hoje ia suportar um dia com Jesus? Uma pregação de Jesus? Será? Crente que tem que ficar adulando, se não buscar de carro, não vai na igreja. Ai, irmãos. Jesus disse: estáis livres. Simplesmente seguir em frente e ide. Mas Pedro disse: para onde iríamos nós? Para quem poderíamos ir? Porque somente tu tens a palavra de vida eterna. Ninguém mais a tinha senão ele. E Pedro tinha estado com ele por tempo suficiente. Ai, irmão, eu tenho que parar nessas partes aqui para chamar a atenção de vocês. Hoje aqui é uma live para a gente poder conversar sobre essa mensagem, sobre esse texto, aproveitando dessa ferramenta da internet, que eu posso chegar até vocês e a gente ter esse companheirismo aqui virtual. Irmãos, olha o que o profeta está dizendo ali. Ele tinha estado tempo suficiente com Jesus para saber quem ele era. Nós temos tido, nós temos estado tempo suficiente com Jesus, com essa palavra, para saber quem ela é? Para saber onde estamos firmados? Nós temos conhecido ele suficiente para saber que, como Pedro disse, não há nenhum outro lugar para nós irmos a não ser em Jesus Cristo? Só ele tem palavra de vida eterna? O profeta nos ensina. Conhecer essa Bíblia é necessário. Conhecer, examinar tudo e reter o bem. Mas conhecê-lo é vida. Conhecê-lo como? Só de andar com ele? Só de ser amigo dele? Não. Mas de ter ele aqui dentro. Deidade de Jesus Cristo. Como Jesus tinha. Como aquela igreja primitiva tinha. Então Pedro tinha estado com ele por tempo suficiente. Tinha visto seus milagres e sinais e maravilhas de Deus e sabia que essa era a verdade. Que ele tinha a palavra da vida eterna. Oh, se somente pudéssemos ficar com ele o suficiente para reconhecer isso, que somente ele tem a palavra de vida eterna. Somente ele, somente ele. Agora, o que Jesus tinha era tão diferente, o que Jesus tinha que era tão diferente de qualquer outro? Por que ele era diferente do rabino? O rabino era um sacerdote, ele era um mestre, um erudito, provavelmente na instrução do mundo, muito além de Jesus. Aqui o profeta chamando a atenção, eu comentei ali. O rabino tinha instruídos a lei, toda a instrução ali dos seus dias, toda a instrução intelectual, com toda a sabedoria humana. Mas o que Jesus tinha de tão diferente? O parágrafo 30 ali. Não temos registros de que Jesus alguma vez tenha frequentado uma escola ou aprendido alguma coisa do homem. Ele não necessitava disso. Ele era o Filho de Deus. Era revelado a ele do céu o que fazer. E esta revelação celestial tinha causado tal impressão nestes discípulos que Pedro falou: para quem iríamos nós para encontrar isto? E é simplesmente tão real esta noite? Para onde iríamos nós para encontrar isto, se não viéssemos a ele? Agora, anotei aqui em um pedaço de papel 7 razões ou 7 coisas pelas quais devemos vir a Jesus. Quero falar sobre estas 7 coisas pelos próximos 20 ou 30 minutos apenas. Ora, o que é que Jesus tinha que era diferente? Por que ele deveria ser o único? A primeira coisa, então, eu coloquei a lista lá para os irmãos ver. A primeira coisa, eu sou o caminho. Agora, há somente um céu e há um Deus e um caminho para se chegar lá. Não há muitos caminhos, é somente um caminho para se chegar. Jesus disse: eu sou esse caminho. Agora, pessoas hoje, falando da própria mensagem mesmo, elas estão querendo fazer atalhos, estão querendo fazer desvios, mas só existe um caminho. Qual vai ser o desfecho disso? Qual vai ser a consequência disso? Líderes
levando o povo por atalhos, caminhos mais largos, o povo querendo esses caminhos mais largos. Você acha que vai chegar a essa porta? Você acha que com esses atalhos vão chegar a essa vida eterna? Então vamos lá. A primeira coisa, Jesus diz: eu sou o caminho. Agora, somente um céu, e há um Deus, e um caminho para se chegar lá. Não há muitos caminhos, mas somente um caminho para se chegar lá. Agora, nós tentamos fazer outros caminhos, nós tentamos dizer que há outros caminhos, temos o caminho do credo, né, aqui no parágrafo 35. E tentamos seguir isso. Muitos de nós, em igrejas, temos um certo credo que nós aceitamos e executamos. Isso pode estar bem, como cobertura de folha de figueira. Ou seja, isso aqui remete lá a Adão e Eva. Tentaram, através de outro caminho, chegar à expiação, ao perdão de seus pecados. Aí hoje, com nossos credos, com nossos caminhos aí alternativos, nós vamos chegar ao céu? Nós vamos chegar a Deus? Se os primeiros seres humanos, Adão e Eva, tentaram esses caminhos alternativos e não foi suficiente, Deus proveu para eles a maneira correta. Mas se você vai para o céu, você tem de passar por Jesus, porque Ele é o caminho. Não pode haver nenhum outro caminho para se ir ao céu, somente por Jesus. Aí pastores querem facilitar, aí igrejas querem facilitar, o povo quer o mais fácil. Todos os caminhos que chamamos nossa denominação, pergunta-se a um homem hoje: você é cristão? Oh, sou metodista. Você é cristão? Sou batista. Sou presbiteriano, pentecostal, nazareno. Hoje a pergunta é novamente feita e o que as pessoas respondem? Ah, eu sou do tabernáculo tal. Ah, eu sou do pastor tal. Sou do ministério tal. Ok, mas você é cristão? O profeta diz: essa não é a questão. Para ser cristão é necessário estar em Cristo. E há somente uma maneira de se entrar em Cristo. E não é através de credos ou através de igrejas, mas através do batismo do Espírito Santo. Somente uma maneira. Somente essa maneira. Através do batismo do Espírito Santo. Temos de nascer de novo. E quando nascemos de novo, então estamos em Cristo. E se você está em Cristo, você está no caminho, porque Ele é o caminho. Ah, irmãos. Aí nós temos hoje tantas pessoas que não nasceram de novo. O que isso quer dizer, segundo o que o profeta está falando ali, mostrando ali? Elas não estão no caminho. Para você e eu estar no caminho, nós temos que estar em Cristo. E para estar em Cristo é através do novo nascimento. Aí pense comigo. Milhares de pessoas, uma multidão de pessoas, estão caminhando tantos anos, chamando atenção aqui para o contexto mensagem. Há tantos anos na mensagem e não estão no caminho. Já imaginou? Isso é um paralelo lá de Israel. Caminhou, foi até a fronteira e não entrou na terra. É o paralelo. Não entraram. Para eles entrar em Cristo lá era tomar posse da terra prometida. E hoje, para nós, é através do batismo do Espírito Santo. Agora já parou para pensar isso, irmão? Pessoas assim, 30 anos de caminhada, 40 anos, 15, 20, 10, e não sequer está no caminho que conduz ao céu. Mesmo estando na mensagem.
Há somente uma maneira de se entrar em Cristo. Não é através de credos ou através de igrejas, mas através do batismo do Espírito Santo. Temos de nascer de novo. E quando nascemos de novo, então estamos em Cristo. E se você está em Cristo, você está no caminho. Porque Ele é o caminho. Está muito claro aqui. Não tem outra forma de estar nesse caminho a não ser em Jesus Cristo. O profeta vai citar aqui aquela parábola, aquela escritura ali da ceia, das bodas. Houve um homem uma vez na Bíblia do qual Jesus falou, em sua famosa parábola, que ele disse que havia um homem rico e ele preparou uma ceia para seu filho, a qual ia ser uma ceia de bodas, convidou pessoas para virem, e quando a ceia estava pronta, tudo estava pronto para ser servido, todos os convidados tinham sido levados aos seus assentos e à mesa foi encontrado um homem que não estava trajado com veste nupcial. Ele não entrou pela porta. Deixa eu ver se eu acho essa por aqui. Ele não entrou pela porta. Então, essa escritura que o profeta está mencionando ali, que é bem conhecida, né? Ela está em Mateus capítulo 22. Eu já vou colocar na tela aí para os irmãos visualizar. Está em Mateus capítulo 22. Já aqui no verso 11, aqui Jesus vai tratando de bastante coisa aqui. Tinha um questionamento ali sobre pagar tributo e tudo, mas bem aqui no versículo 11, onde chega a parte de Jesus falando, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, das várias parábolas que Jesus contava para ilustrar o reino de Deus, essa é uma dos exemplos, né, que ele nos traz. E o profeta está chamando a atenção disso aqui, que fica muito claro, né, que o profeta diz, né, para ser cristão é necessário estar em Cristo. E se nós voltamos naquela parábola, muitos foram convidados, os primeiros que eram os dignos, né, de nessa festa não atenderam o convite, tinham suas ocupações. Você pode voltar ali e ler isso novamente para pegar ali o contexto, até que chegou naqueles que estavam lá nos becos, nos valados e tal, e eles foram então convidados e cada um recebeu essas vestes para entrar e participar dessa ceia. Porém, teve esse que não entrou pela porta, que não foi por este caminho, né, que é através de Jesus Cristo. Então o profeta chama atenção para isso, que é, irmãos, muito importante para nós meditar diante de tantas alternativas que existe hoje, mesmo dentro da mensagem. Não na mensagem, né, mas nos grupos da mensagem. Cada um tentando trazer uma alternativa, uma opção, uma maneira, né, cada um com sua maneira. Muitos vêm com uma bagagem denominacional para as igrejas da mensagem e querem estabelecer, aplicar aquilo. E sabemos que não funciona. Então vamos seguindo aqui, olha. E o profeta disse, ele não teve nenhuma justificativa, né? Notaram vocês? A Bíblia diz que ele emudeceu. Ele não teve nenhuma justificativa. Agora, tive o privilégio de estar em lugares no Oriente, assistir casamentos orientais, eles não mudam. Os mesmos costumes por milhares de anos. Vamos avançando aqui, no 48. Agora, o que aconteceu com este homem? O que aconteceu? Porque ele tinha subido por uma janela, ou entrado por uma porta lateral, ou entrado por algum outro caminho, além do caminho provido para ele. Ele tinha ficado sem receber a roupa. É assim que vai ser no dia do juízo. Há outros caminhos. Nós vimos ali na Escritura que a Bíblia fala que ele foi lançado nas trevas exteriores, ali no verso 13. Deixa eu colocar aí para vocês. No verso 13, olha ali. Então, disse o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então veja que o profeta chamando a atenção ali para o juízo.
essas pessoas que não entram então por essa porta, que não trilham por esse caminho, o que acontece? Há outros caminhos, há caminhos de igreja, há caminhos de credos, há caminhos de diferentes coisas. Mas Jesus disse, eu sou esse caminho, né? São João capítulo 10. Eu sou a porta do curral das ovelhas. E as pessoas hoje, do mesmo modo que eram naquela época, elas simplesmente recusam-se a tomar esse caminho. Elas querem seu próprio caminho. Elas pensam que é igualmente bom. É o mesmo quadro que nós enfrentamos hoje. As pessoas querem um caminho mais fácil. Essa que é a verdade. Porque o caminho de Jesus Cristo, como ele disse lá em Mateus capítulo 7, é estreito. É estreito. E as pessoas querem algo mais fácil. Então, todos os pregadores, pastores, seja igrejas, que apresentam um caminho mais fácil, que apresentam então uma alternativa mais flexível, então é isso que as pessoas têm buscado. Por quê? Não se vive essa mensagem sendo carnal. É por isso que as pessoas não têm dado conta. Porque, infelizmente, não passam por esse processo aqui que o profeta está nos mostrando. E aí, quando vem essa realidade escriturística, essa realidade da mensagem para nós, se ainda somos carnais, nós não vamos suportar. Porque a carne vai sempre optar pelos desejos carnais, terrenos, vai sempre optar pelo pecado. Mas vamos seguindo aqui. Agora, 58. Devemos recordar que ele é o caminho. E se você está em Cristo, você entra em Cristo ao nascer em Cristo. Agora, não adianta dizer às pessoas o caminho, e qual é o caminho, a não ser que se diga como entrar nele. Agora, você nasce em Cristo, você se torna uma parte dele, você se torna uma nova criatura ou uma nova criação quando nasce no reino de Deus. Você se torna uma parte de Cristo. Quando eu nasci na família Brana, eu me tornei um Brana por nascimento. É assim que você se torna parte de Cristo. E a maneira como entra no caminho? Pelo novo nascimento. É assim que se entra no caminho. Então, isso o profeta repete aqui várias vezes, e eu posso afirmar para vocês que todas as pessoas, mesmo nas igrejas que creem nessa mensagem, que não nasceram de novo, apesar de estar num grupo, numa igreja que crê nessa mensagem, nesse profeta, nas escrituras sagradas, não está no caminho. Está andando com Jesus, mas sem ter Jesus dentro deles. Então, é uma realidade difícil de se enfrentar, mas é a verdade. Aí o profeta no parágrafo 60. A próxima coisa que ele é a verdade. Não há nada ou ninguém mais que tenha a verdade, senão ele. 62. Jesus disse que ele era a verdade, de modo que não se pode ter a verdade até que se tenha Jesus. Como você o recebe? Ao nascer de novo. Mas não se pode ter a verdade até que se tenha Jesus. Então não vamos ter a verdade em nenhum outro lugar a não ser em Jesus Cristo, a não ser em sua palavra. Não se pode estar no caminho até que se esteja em Jesus. Como se entra nele? Por um Espírito, somos todos batizados em um corpo. Então, todo o processo, todas as etapas é feita pelo Espírito Santo, até que chega essa etapa do selo, do selamento completo. Não se pode entrar no caminho até que se esteja em Jesus. Como se entra nele? Por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Acredito que isso está lá em Efésios capítulo 4. Eu posso colocar aqui para a gente rever essa escritura também. O profeta vai citando as escrituras e nós vamos acompanhando, né? Efésios 4, vamos acompanhar aqui. Deixa eu colocar para vocês aqui. Olha, Efésios capítulo 4. Então vamos ler essa escritura aqui. Você leia aí também, acompanhe comigo. A gente desfrutando desta mensagem maravilhosa que o profeta pregou, que a gente tira muito aprendizado, muita lição, e que é uma mensagem vigente para nós, percebendo a realidade da igreja hoje. Né? Se não passa por isso aqui, irmãos, não tem arrebatamento, não tem nada. Vamos aqui já para esse verso 4 aqui. Ó. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação.
um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, mas existe tantos grupos na mensagem hoje, um pensa assim, outro pensa daquele jeito, outro desse, aquele diz que ele que está com a verdade, o outro diz que ele que está, se não estiver congregando com fulano, está fora, se não estiver no grupo tal, está fora. É mesmo? Então vamos voltar para as Escrituras. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então é uma só fé. Existe a verdade, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E o profeta está mostrando, Jesus é a verdade. Se você está em Cristo, meu irmão, você está na verdade, você está no caminho. Não é o grupo tal, ou tal, que está certo. Se o grupo tal está com Jesus Cristo, está em Jesus Cristo, está se alimentando de toda a palavra de Deus, então está na verdade. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É maravilhoso essa escritura, né? Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui para pegar o restante. Eu acredito que eu estou na escritura certa, né? E aí Paulo vai falando aqui, daqui a pouco ali do quíntuplo de Efésios. Interessante aqui, falando dessa unidade da fé, né? Esse quíntuplo tem essa contribuição. Mas vamos avançando um pouco mais aqui. Isso, é verso 30, né? Leia todo o capítulo, é muito, muito, muito rico, mas só para a gente chegar aqui no que o profeta citou ali na mensagem, ó, verso 30, Efésios 4, verso 30. Deixa eu descer mais um pouco para vocês verem melhor aí. Aqui, ó, verso 30. Deixa eu ver ali se está aparecendo na tela ali. Tá. Então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isso que o profeta, essa escritura que o profeta cita, então, aqui. Agora vamos ver. Seja... Aqui, ó. Aí ele diz, por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Né? Aí a escritura diz, não entristeçais esse Espírito Santo, que faz todas as etapas de justificação, santificação, ali o novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, é tudo ele que faz esse processo nas nossas vidas. E a terceira coisa, Jesus, ele é a única luz que há. Parágrafo 64 ali. Jesus é a única luz que há. Isso é a terceira coisa. Seja o que for que você seja, é uma falsa luz. Talvez você esteja na igreja Russelita, na Campbelita, ou em alguma outra luz. Então, cada igreja tem um pouquinho de luz. Cada pessoa tem um pouquinho de luz. Agora, se eu ou você fica só com essa luz da igreja, nós não vamos ter a verdadeira luz, que é Jesus. E aí, irmãos, uma das coisas que mais comum de acontecer, em todas as eras praticamente, principalmente de Lutero para cá, que começou ali a reforma, até que veio o sétimo anjo, Elias, nos nossos dias e restaurou, as pessoas têm essa tendência de ficar ali com aquela porção de luz que recebeu e não seguir em frente, e não caminhar, como diz lá em Provérbios, que é uma escritura que sempre vale a pena lembrar, eu acho que lá no capítulo 4 ou 5 de Provérbios, que a vereda do justo é como a luz do romper da aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito, ou seja, o sol nasce, vai brilhando, brilhando até chegar ali naquele brilho total, com toda a sua força ali de meio-dia. E é assim a vida de cada um de nós, né? A vida de cada justo, de cada filho de Deus. Hoje nós recebemos uma porção de luz, amanhã mais uma porção, mais revelação, né? Pedra sobre pedra, até que chega esse dia perfeito, até que chega a edificação completa deste templo. Só que as pessoas, aquela porçãozinha, quantas igrejas, isso, irmãos, eu estou dizendo da mensagem, tá? Esquece lá o mundo religioso, estou dizendo grupos da mensagem. Tiveram aquela luz que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus enviou um profeta, a Santa Ceia, lava-pés, cabelo comprido das mulheres, as vestimentas, enfim. Que maravilha! Aí veio através do rádio e divulgou essa mensagem e alcançou, né, tantas pessoas e fez tudo o que fez, só que ficou nisso. Aí, daí a pouco,
vem a abertura da palavra. Aí tá, abertura da palavra, aí selos, livro aberto, ele desceu, não desceu, aquela coisa toda, saiu do trono, não saiu, mas aí ficou aí também. Aí Deus vem e traz restauração de ordem, conduta e doutrina, mas aí fica também nisso. Tá, temos que ter a base, amém, temos que ter, mas se tem a base, agora avança para a próxima etapa. Se você já tem a base, se você já fez a base de uma casa, qual que é a próxima etapa? Vai levantar as paredes, vai bater a laje, o telhado, segue essa construção, mas as pessoas, elas param, elas ficam com aquela luz. É que o profeta nos mostra lá na exposição das eras. Se denomina, e quando se denomina, ali então a pessoa ou a igreja morre. E que Deus nos ajude, né? Através desses ensinamentos do profeta, nós agarrarmos com todas as nossas forças, recebermos essa verdadeira luz. Porque Cristo, né? Agora, olha a expressão do profeta aqui que eu achei muito forte e interessante. Aqui no parágrafo 65. Mas até que entre em Jesus, você não está na luz. Você ainda está em trevas. Veja que situação. Você ainda está em trevas. Você não tem luz até vir a Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a luz, e a única maneira de se chegar a Deus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Assim você não pode ir a Deus, você não pode ir para o céu. Você tem de entrar no caminho, e Jesus é esse caminho. Ele é a única verdade que há, ele é a única luz verdadeira. A única luz verdadeira manifestada é Jesus Cristo. Nós temos luz morno, temos luz metodista, temos luz batista, temos luz pentecostal, temos todos os tipos de luzes, mas Jesus é a verdadeira luz, ele é a única luz. Aí, além desses exemplos que eu dei, de a pessoa recebe uma porção ali da palavra, de entendimento, de revelação, e se fecha naquilo ali, não quer saber do restante, tem os homens que querem brilhar mais do que a palavra. Tem os homens que querem se destacar mais do que a luz de Deus. Os servos que querem ser maiores do que o seu Senhor. Aí o que acontece? Estão em trevas. Que o profeta disse isso ali, né? Estão em trevas. Até que você entre em Jesus, você não está na luz, você está em trevas. Nós somos os filhos. Se nascemos de novo, somos os filhos do dia. Os filhos do mundo caminham em trevas, eles caminham de noite, eles amam as trevas, né? A Bíblia diz que as pessoas amam mais as trevas do que a luz, porque a luz manifestaria suas obras. E por quê? Porque muitas pessoas não querem ouvir esse tipo de evangelho. Muitas pessoas aí que frequentam as igrejas da mensagem. Por que as pessoas estão rejeitando isso? Porque o que acontece aqui, ó? Parágrafo 69. Basta o sol se levantar e todas as velhas lagartixas, todos os velhos besouros, insetos do reino tenebroso, que se arrastam à noite, se meterão debaixo de alguma coisa. É a mesma coisa quando a luz do evangelho começa a brilhar. Toda obra má tentará se arrastar para debaixo de alguma coisa. Dizem, nós temos luz porque nós vivemos à noite. Se você caminha na luz da noite, você está caminhando sob uma luz artificial. Há somente uma verdadeira luz do dia. Essa é a luz do sol. Sabemos que o inimigo, ele odeia ser desmascarado. Então, por que as pessoas não querem ouvir esse tipo de evangelho? Porque vai condenar o pecado, vai expor a sujeira. Vai colocar tudo para fora e as pessoas não querem isso. Há somente uma verdadeira luz cristã. E essa é a luz do Filho de Deus. Ele é a única luz verdadeira. Sim, nele está a vida. Isso tão certo como a luz do sol produz vida. Toda a vida botânica surge com a luz do sol. Foi assim no ano passado, quão intenso foi o inverno e tudo mais, porém, então, logo o sol começou a banhar a face da terra, o que aconteceu? Nova vida brotou. Então, a luz do sol, sendo um tipo da luz de Cristo, ela produz vida, e toda semente manifesta ali, né, com a natureza, conforme a sua espécie, e também esse sol, Cristo, quando ele brilha nas nossas vidas, então essa semente que tem em cada um de nós vai produzindo também vida. Aí o profeta diz ali, eu me recuso a crer em tal absurdo, isso é fanatismo agora. Ele certamente fica sem receber o calor do sol. Ele certamente fica sem receber os raios doadores de vida que ele dá. Ele certamente fica sem receber a beleza que mostra e a vida que produz.
É desse jeito com um homem ou uma mulher que está tentando ir para o céu através de um credo, tentando ir para o céu através de uma igreja. Sem Jesus, não se pode fazer isso. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Eu fico pensando, irmãos, o quanto a realidade da mensagem, o que o profeta pregou, o que o profeta ensinou, está tão diferente do que as pessoas vivem hoje. Apesar das pessoas afirmarem que crê nessa mensagem, que está pregando essa mensagem, que está vivendo essa mensagem, mas quando nós voltamos na mensagem, quando nós vamos na fonte, na Bíblia e na mensagem, o quanto está diferente do que as pessoas estão fazendo hoje, do que as pessoas estão vivendo hoje. Isso é algo desesperador. Tão certo como o Sol produz toda a vida botânica, o Filho produz luz eterna. Somente Ele tem luz eterna. É por isso que deveríamos vir a Ele. Nós ficamos sem recebê-lo através de uma igreja, ficamos sem recebê-lo através de um credo. Nós somente podemos vir a Ele e encontrar luz eterna. Ele somente, Pedro disse, tu és o único que a tens. Essa é a razão por que estamos aqui. Vimos a ti. Veja como fica claro, irmãos. Não é o grupo A, o B, o C que tem a vida eterna. Como tantas pessoas estão pensando que ele está naquela igreja lá grande, ou naquele grande ministério que está garantindo vida eterna para ele. Não é isso, irmãos. Por isso muitas pessoas vão ser decepcionadas. Porque eles aprendem dessa forma, compreendem dessa forma. Quantas pessoas eu já conheci que elas acham que por estar naquele ministério, que elas vão ser arrebatadas, que elas vão ser salvas. Agora, observe quando essa luz do sol começa a brilhar. Não há uma semente na terra que não viva, não se pode evitá-lo. E quando o Filho de Deus brilha sobre um coração, vida eterna vem à existência. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Aí estão as 3 razões pelas quais deveríamos vir. A quarta, tão importante também, Jesus é a única fundação segura e firme sobre a qual qualquer coisa pode ser edificada. Isso mesmo, é a única fundação sobre a qual se pode edificar. Todas as outras fundações são areia movediça. Em Cristo, a sólida rocha, estou firmado. Qualquer outra terra é areia movediça. Por que as pessoas, então, estão desmoronando juntamente com o mundo? Que edificaram sua fé num homem, numa igreja, num dogma, num credo. Aí estamos aí presenciando o caos que o mundo vive, todos os sistemas sendo abalados. As autoridades aí preocupadas, aí aparece aí um balão, um OVNI, alguma coisa lá que eles não identificam direito, não sabe se é outros países que está ali espionando. O que isso tudo nos sinaliza? Irmãos, o tempo que estamos vivendo é realmente estarmos prontos, que a qualquer momento, irmãos, essa noiva será tirada dessa terra e o mundo vai continuar nessa loucura, ninguém vai perceber, como o próprio Jesus alerta, é secreto, e as pessoas agitadas, as pessoas envolvidas aí, com tudo que estão envolvidos, não vão perceber nada. Se as pessoas frequentadoras de igreja que afirmam conhecer essa mensagem estão tão distantes, como eu estou dizendo aqui, se você volta na mensagem, se você pega o conteúdo que o profeta pregou, se você volta na Bíblia e examina o que Jesus ensinou, o que a igreja primitiva executou, e você compara com essa igreja de hoje, o quanto está distante, o quanto está diferente. Tem uma minoria pregando isso, clamando, buscando, lutando por isso. Tem uma minoria, mas é muito poucas pessoas que estão percebendo, que estão tendo essa percepção de que, juntando tudo que se tem, é apenas mais uma religião com nome e mensagem. Mas são batistas, assembleianos, Deus e Amores, maratanenses, dentro de grupos da mensagem, por isso que é apenas mais uma repetição. Aí nós olhamos
o relógio de Deus, olhamos para todos os alertas, para as dores frequentes de parto da terra, e vemos a distância que o povo está de ser uma igreja de Deus, nascidos no reino de Deus, aí a preocupação é grande, porque não se vê tanto tempo assim para esse povo que ainda é tão carnal, que é tão bebezinho ainda, que é tão infantil, chegar ao amadurecimento que precisa. Se já estamos na colheita. Mas vamos lá. Então, a única fundação segura e firme é Jesus Cristo. Aí no 99 ali, muitas pessoas edificam sobre riquezas, elas tentam trabalhar para ver quanto dinheiro podem ganhar. Dizem, se eu não puder gastá-lo, meus filhos poderão depois de mim. O que isto causa? Leva de volta à escravidão. Você se torna escravo do seu dinheiro. Muitas pessoas talvez... Você não precisa ser milionário para ser isso. Basta cobiçar o dinheiro e é tão culpado quanto um milionário, está vendo? Há simplesmente tantos centavonários. Olha que interessante isso. Não é só os ricos que estão escravos do seu dinheiro. Tem muito pobre que está cobiçando, né, essas coisas materiais. Às vezes trabalha em 2 empregos, 3 empregos, tentando manter uma vida de status. Aí o que o profeta fala aqui? Há simplesmente tantos centavonários quanto milionários que estarão no inferno, porque é a sua atitude a respeito. Não importa se você é rico ou é pobre, mas é a sua atitude a respeito, o que Deus lhe tem dado. Agora, se você edifica sobre riquezas, isto cairá. 110. Então, logo o edifício ficou quase completado. Aqui, se você voltar ali na mensagem, ler ela na íntegra, uma construção de um edifício grande, bonito, algo, né, uma grande construção. Só que o que aconteceu? Então, logo o edifício ficou quase completado, todo o exterior polido e tudo mais, vieram a descobrir que a fundação não estava certa. Ele foi edificado sobre algum tipo de pedra-sabão, não uma pedra de verdade. Portanto, o edifício foi condenado. Aí, o que aconteceu? O empreiteiro subiu no topo e saltou para cometer suicídio. Uma construção daquele tamanho, daquela proporção, ficou condenada por causa da fundação. Tão bonito o edifício, né, o profeta contando aqui esse acontecimento lá na época dele. Aí o que ele diz ali no 111? Não importa quão bom o exterior pareça, não há outra fundação que seja segura, senão a fundação de Jesus Cristo. Ele é a verdadeira fundação sobre a qual edificar. Irmãos, não importa o tão bonito que é a igreja, quão grande o ministério, quantos anos de ministério, que hoje as igrejas estão bonitas, você entra no site, no canal ali, toda aquela apresentação, toda aquela atração que é, edifícios confortáveis, tudo isso é bom. Mas se ficar só nisso, porque muitas pessoas congregam em determinadas igrejas por conveniência, por conforto, até por status. E se fica só nisso, irmãos, é o que o profeta disse ali. Não importa quão bom o exterior pareça. Então pode parecer o melhor que for. Se não tiver fundado em Jesus Cristo, não vai adiantar. Aí ele dá um outro exemplo aqui, quando ele, no México, encontra ali um homem, nessa época que ele encontra com um homem mais bêbado que podia, trazendo-o para cá, e ele disse, eu vou atuar, eu o vi atuar, né? Pelo que eu entendi aqui, um homem contando para ele, que viu esse homem que estava bêbado ali, né? Que viu ele atuar uma vez, trazer uma menininha morta de volta à vida, né? Orar ali para aquela menina ressuscitar e tal. E o que aconteceu? O profeta perguntou para ele se ele era cristão, né? Se ele conhecia Jesus. Olha aqui, o senhor conhece a Jesus? Aqui no parágrafo 113. Ele disse, eu sou católico. Aí o profeta disse, eu não lhe perguntei a que igreja pertence.
Eu disse, o Senhor conhece a Jesus? Hoje se conhece a mensagem, se conhece a Bíblia, mas pouco se conhece Deus. Pouca intimidade as pessoas têm com Jesus. Conhece a igreja, conhece o ministério, conhece a placa, depende de tudo isso, mas pouco se conhece a Jesus. Você congrega com fulano? Com ciclano? Pertenço a fulano? Pertenço a ciclano? Pertenço à placa tal? Aí 117 ali. Esse é que é o problema com nossas igrejas hoje, amigo. Esse que é o problema com os batistas, metodistas, vai citando ali. Temos de cavar como indivíduos. Veja isso, irmãos. Não depender de nossas igrejas. Temos de cavar nós mesmos até atingir essa pedra que Jesus mencionou. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é a única fundação verdadeira. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem ali, o pastor prega ali, elas alimentam. Se fala alguma coisa certa ou errada, muito poucos vão examinar. Muito poucos examinam em casa, até para entender melhor aquilo. Não, só vai no culto que o pastor pregar ali, ouve. Aqueles que prestam atenção, né? Porque tem aqueles ainda que está só o corpo ali, o espírito está longe. Então, o profeta dizendo, temos que cavar como indivíduos. As pessoas terceirizam sua fé, deixa nas mãos da igreja, do pastor. Só que cada um precisa ter a sua experiência com Deus. Cada um precisa ter a sua intimidade com Deus. Conhecer esse Deus que o pastor está pregando, que o ministro está pregando, que o profeta falou dele, que os profetas do Velho Testamento falaram dele. Cada um de nós precisa ter conhecimento com esse Deus. Senão fica algo só que ouvimos falar sobre e não conhecemos ele de fato. Então, outra coisa, em quinto lugar, eu gostaria de dizer, ele é a única felicidade e paz bem-sucedida e segura. Essa é a razão por que nós vimos a ele. Sei que você pode rir como um idiota, ou pode sair aqui e rir até ficar histérico por causa de algum gracejo que algum astro do cinema tenha soltado ou algo assim. Ou alguém pode beber um pouquinho demais e rir como se fosse algum lunático. Mas isso não traz paz. Não há nenhuma outra paz e nenhuma outra felicidade como vir a Jesus Cristo. Vê que ele concilia paz e felicidade, ele une essas duas coisas. Tenho visto pessoas fingirem, tenho visto mulheres jovens tentarem sair por aí de roupas novas e atuar como se fossem felizes. Elas não são. Elas estão somente fazendo um fogo pintado. Não se pode aquecer por meio de fogo pintado. Vocês têm visto homens jovens que tentam pensar que seus músculos são tão grandes que se poderia cravar um prego e nunca feri-los, e uma faca curvaria sua lâmina neles. Somente lhes dê uns poucos anos e ficam velhos e enrugados. Não há felicidade eterna fora de Cristo. Olhe aqui. Qualquer um de vocês esta noite em perfeita saúde, sua família em perfeita saúde, todos ao redor, e a mamãe que não está aqui. Como você sabe se seu pai não está morrendo agora? Como você sabe que um de seus filhos não foi morto há alguns minutos, longe daqui? Como você sabe que alguma outra coisa não aconteceu? Como você sabe que vai sair deste edifício essa noite? Você pode cair morto de um ataque cardíaco? Você não sabe. Assim, não há felicidade eterna fora de Cristo. Essa é a razão por que devemos vir a Ele. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, ninguém pode ter paz fora de Cristo. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Está vendo? Não como o mundo lhe dá paz, mas ele tem paz eterna, uma paz de descanso. Se você vive, se você morre, não importa se vem a chuva ou brilha o sol, você tem paz, de qualquer modo. Agora, uma coisa mais quero dizer. Sexta coisa. Então, que nós possamos buscar essa paz e felicidade em Jesus Cristo. E o cristão, irmão, ele tem isso. Aconteça o que acontecer, ele tem essa paz, essa felicidade em Jesus Cristo. Ah, vem crise, vem desemprego, vem isso, vem aquilo, mas uma vez que ele encontrou com Jesus, não tem tempo ruim, né? Se a conta bancária tá cheia, tá vazia, não importa. Agora a sexta coisa. Ele é a única realização permanente. Diga-me qualquer coisa que se poderia obter, que se poderia realizar, que seria eterna, com exceção de Jesus Cristo.
Construa uma bela casa, ganhe US$ 1.000.000, seja a mulher mais popular do país, o homem mais forte que já caminhou pelas ruas, seja o recordista mundial, pugilista profissional, seja lá o que você queira ser. Veja se você não desabrocha, murcha e morre, certo? Não vai precisar mais do que alguns sóis para fazê-lo. Acredito que Jó fala lá no livro de Jó, o homem nascido de mulher é de muito poucos dias, né? Independente da realização que se faça, dura muito poucos dias. Assim, a única realização eterna que há é Jesus Cristo. Nesse caso, se ele é o maior e melhor que poderíamos realizar, façamos disso nossa realização então. Tenhamos certeza de que o obtemos. Talvez você seja pregador, talvez você seja pastor, um diácono, talvez seja membro de igreja, mas se você não tem em sua realização, talvez você tenha se realizado em dizer, não vou parar até ser pregador, não vou parar até me tornar diácono, não vou parar até me tornar membro de igreja. Essas coisas estão bem, são honrosas, mas ouça aqui, irmão, não pare antes de receber Jesus Cristo, ou você não tem uma realização eterna. Porque seu pastor, sim, sua obra de pastor, cedo se desvanerá. Sua obra de diácono cedo passará. Sua condição de membro de igreja será por muito tempo esquecida pelas pessoas, muito em breve. Mas se sua realização foi Jesus Cristo, então você tem vida eterna e você nunca pode morrer. Que possamos buscar essa realização, né? Não parar até encontrar Jesus Cristo, até receber Jesus Cristo nas nossas vidas. E a última, irmãos, então, a razão que o profeta traz aqui para ir até Jesus, né, para escolher Jesus Cristo, como Pedro disse, tu és o único, né? O único que pode transladar. Ele é o único que tem transladação. São somente aqueles que estão em Cristo que Deus trará com ele. A única transladação que pode ser feita na terra para a glória é através de Jesus Cristo. Ele é a única transladação. A única maneira de ser transladado, não se pode comprá-la, não se pode trabalhar para se obtê-la. É preciso recebê-la. É um dom para você, a transladação de Deus para levá-lo. Então, somente os que morrem em Cristo ressuscitarão. Somente os que estão vivos em Cristo serão transformados para serem arrebatados, encontrarmos com ele nos ares. Vem aqui, compre um remédio que o mude de um velho ou uma velha de volta a um jovem ou uma jovem. Veja se você pode comprá-lo. Você nunca poderá. Ele nunca estará em existência no campo da medicina. Ele nunca estará em existência em nenhum campo fora de Cristo. Mas ele disse isto: quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Eu ressuscitarei nos últimos dias. Transladá-lo-ei, levá-lo-ei para a glória. Se este corpo terrestre se desfizer, aqui agora ele vai citando várias escrituras, né? Este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando, transladação, trocando de casa, indo de um lugar para o outro. Ele é o único que tem vida eterna, ele é o único que tem felicidade. Então há 7 razões por que nós deveríamos recebê-lo agora, não para amanhã, irmãos, não para depois, agora. Nós não podemos ir a nenhum outro. Tu somente. Você não pode ir à igreja e conseguir isso. Eu não conheço uma denominação a qual você possa ir e conseguir isso. Eu não conheço. Não tenho nada contra a denominação. Muitas pessoas simplesmente pensam que por pertencerem à igreja, isso é tudo que tem que fazer. Você tem de vir a Jesus. Irmãos, que isso fique claro para nós, que isso possa atingir nossos corações. Ele é o caminho, não a igreja. Ele é a verdade, não a igreja. Ele é a luz, não a igreja. Ele é a fundação, não a fundação de igreja. Ele é a felicidade eterna, a vida eterna, a única realização permanente, a única transladação. Somente nele nós seremos transformados, ou quem partir antes será ressuscitado. O único caminho de se conhecer Deus, o único caminho de se ver a revelação, o único caminho de ser curado é vir a Ele. Você tem de vir a Ele e reconhecer e crer nele. Então, para quem iremos nós? Como Pedro disse, só tu tem palavras de vida eterna. Não uma denominação, não um grupo, não uma fundação de igreja, de um ministério, nada disso. Tudo isso tem que contribuir para te indicar para Jesus Cristo. A minha pregação, o meu dom, qualquer coisa que eu fizer tem que ser para contribuir, para te indicar para ir a Jesus Cristo. Porque só Ele pode te oferecer tudo isso que o profeta disse aqui. E claro, muito mais que poderia ser dito, mas que se fôssemos falar aqui gastaria mais tempo. Mas
fixe aí então essas 7 razões pelas quais devemos vir a Jesus. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a luz, Ele é a única fundação segura, Ele é a única felicidade e paz. As pessoas vivem achando que comprar um carro novo, trocar de carro, uma casa nova, roupas, isso e aquilo que vai ser a felicidade, que vai realizar a vida dela. Não. Uma carreira profissional, um salário melhor, enfim. Não. A única realização permanente, Jesus. O único com poder de transladação. É maravilhoso receber cura, milagre, tudo isso, mas melhor ainda, a transformação, a cura completa dos nossos corpos. Que isso possa atingir o coração de cada um de vocês que ouvirem, que assistirem aí essa live, que possam receber de todo o coração, saber que em Jesus nós encontramos tudo o que nós precisamos, porque foi de Deus que nós viemos e nós precisamos voltar de volta para Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Deixe aí seus comentários. Sempre que vocês comentam, estou lendo. Muito boa a participação de vocês e nos ajuda aqui a estar desenvolvendo o nosso trabalho. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus Cristo.